Ok, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito boa noite. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos prosseguindo com a nossa segunda aula, hoje falando sobre manipulação da carga de treinamento. Hoje você vai saber, afinal de contas, o que é um choque, um deload, um regenerativo, um estabilizador para o teu aluno de forma individual e como que você vai manipular a carga de treinamento, que se você viu a nossa última aula, você viu que carga não tem nada a ver com peso, carga na verdade é estresse. Como que você vai manipular essa carga de treino ao longo da sua periodização para maximizar a força e a hipertrofia muscular dos seus alunos. Pessoal, a gente está ao vivo hoje, direto aqui do Instagram e do meu canal do YouTube, tá? Ontem eu não consegui transmitir do Instagram, até tive alguns probleminhas técnicos na live do YouTube, mas hoje eu consegui transmitir pelas duas. Vamos ver se não vai ter nenhum problema aqui, se não vai ter nenhum percalço. Se a live do YouTube parar, você já sabe para onde vocês vão, né? O Instagram está aqui com a gente, só que no Instagram o pessoal não tem acesso aqui aos slides, aos artigos que eu vou mostrar para vocês, beleza? Como tá aí, pessoal? Vocês estão me vendo bem? Estão me vendo bem? Ok, o pessoal tá entrando, beleza? Vão me dando feedback. Então vamos começar, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Beleza, eu acho que tá rodando tranquilo. Pessoal, então como eu já havia falado, hoje a gente vai conversar sobre a manipulação da carga de treino. Que momento você vai botar um choque, que momento que você vai botar um deload, que momento que você vai utilizar uma carga de treino ordinária. Richard, afinal de contas, o que é isso, velho? O que é essas magnitudes de carga de treino que você está falando? É o que eu vou te ensinar nessa aula. Inclusive na primeira aula a gente passou a base da periodização, os principais conceitos que estão associados a uma periodização. Você aprendeu o que é um mesociclo, um macrociclo, um microciclo, uma sessão de treino. Você aprendeu por que existem esses ciclos de treinamento, que é uma forma didática, uma forma pedagógica de estruturar, de organizar o treinamento a longo prazo. E você viu qual que é a importância disso. Hoje a gente vai aprender como manipular a carga de treinamento. Ou seja, carga é aquilo que gera resultado no teu aluno, tá? Carga é igual a estresse. Lembra qual que é o conceito de carga? Carga de treino é igual ao acúmulo de estresse que é gerado a partir de uma sessão de treino ou de várias sessões de treino ao longo de um determinado período de tempo. Isso é carga de treino, tá bom? O peso é uma variável no treinamento resistido que impõe um aspecto mecânico, uma tensão mecânica no treinamento, tá? Mas quando a gente analisa outras capacidades físicas aí, o peso não vai ser tão importante, tá? Mas hoje, logicamente, e ao longo dessa semana da periodização, eu vou estar direcionando a minha comunicação para a força e para a hipertrofia muscular. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Abordando uma questão que eu falei para vocês na última aula, que é basicamente o princípio da sobrecarga progressiva. O que é o princípio da sobrecarga progressiva? Sem princípio da sobrecarga progressiva, você não tem adaptação. Ou seja, se você não gerar um estresse acima do qual o seu aluno já está habituado, o treino não gera adaptação. Daí muita gente pensa assim, não, Richard, eu preciso começar o meu treino com, sei lá, vamos pegar a quantidade de séries por grupamento muscular. Deixa eu só pegar o canetão. O meu aluno, sei lá, ele vai começar a minha periodização com, sei lá, 5 séries por grupamento muscular, isso lá no início do ano, e ele vai terminar, sei lá, com 10 séries. Daí no outro ano, né, que ele continuar o treinamento comigo, eu vou partir das 10 séries e ele vai terminar com 20, e assim por diante, tipo ao infinito e além. Logicamente que isso não faz nenhum sentido. Por que não faz sentido, Richard? Porque cada vez mais você vai acumulando volume. Uma é que você vai ter que utilizar um volume gigantesco para promover algum tipo de adaptação no teu aluno. Vai chegar um momento que ele vai estar fazendo 40, 50 séries por grupamento muscular na semana, que isso é quase impossível. E outra que também, conforme você vai aumentando esse volume, ele também tem um acúmulo muito grande de fadiga. Ou seja, a abordagem mais interessante para a gente é nós sabermos como manipular a carga de treino ao longo de um determinado período de tempo, ao longo da sua periodização. Qual momento você vai botar um choque, um ordinário, um regenerativo para o teu aluno? Isso a gente está falando de magnitude da carga de treino. Lembra lá da última aula? Ó, pessoal, vocês viram que ontem a gente teve alguns probleminhas técnicos no YouTube e por conta disso, lá no grupo do WhatsApp, eu liberei uma aula exclusiva do meu curso de prescrição e periodização de treino. Uma aula exclusiva de mais de 1 hora falando sobre o que eu abordei ontem. Só que claro que é uma aula do meu curso, é uma aula muito mais aprofundada do que eu falo numa live. Numa live a gente não tem tempo aqui, tem muita correria. E lá, cara,
eu entro naqueles conceitos de uma maneira bem aprofundada. Eu disponibilizei essa aula porque ontem a gente teve alguns percalços aqui, teve aqueles problemas técnicos, então para resolver isso, para deixar, para não fazer com que o pessoal não tenha esse entendimento, eu disponibilizei, tá? Para compensar essa falta aí dos probleminhas técnicos que a gente teve. Tá? Você quer assistir essa aula? Você vai entrar no grupo do WhatsApp. Richard, como que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Toca no link da bio, você vai se cadastrar no evento Semana da Periodização, lá vai ter um botãozinho, entrar no grupo do WhatsApp, você entra que eu te envio todos os slides, todos os materiais complementares, todos os artigos que eu vou estar utilizando, totalmente de brinde de graça. Vai ter até planilha, e-book que eu vou enviar lá para vocês, ok? Então, cara, já para iniciar, nós precisamos saber como manipular essa carga de treino ao longo da nossa periodização. Tá? E é isso que eu vou falar para vocês hoje, é isso que eu vou contar para vocês. Tá? Quem não puder assistir a aula, lembre-se que a aula vai ficar gravada. Tá? Deixa eu puxar minha tela para baixo. Ok. Então a questão é o seguinte, né? A gente faz a seguinte pergunta: por que ondular as minhas cargas de treino, né, naquelas magnitudes que eu falei para você, choque ordinário, estabilizador regenerativo, ao invés de ficar progredindo? Uma que o teu aluno vai chegar um momento que ele vai atingir um volume absurdo, né? Um volume absurdo que talvez você conseguiria esse resultado, esse nível de adaptação com esse aluno com um volume de treino menor, e outra que ele vai acumulando muita fadiga. Então o que eu vou ensinar para vocês hoje é que, sim, o princípio da sobrecarga progressiva ele deve ser respeitado, só que eu não tenho que levar à risca todo o treino um mais pesado que o outro, ao infinito e além. Eu posso sair desse ponto e ondulando a minha periodização. Ixi, como assim ondulando? Já vou te contar. E quando a gente analisa a longo prazo, o que houve? Uma progressão. Beleza? Então vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui com vocês agora é essa questão da sobrecarga progressiva e da fadiga. Tá? Lembre-se, pessoal, que quando a gente aumenta a carga de treino, e pessoal, carga de treino, se você assistiu a minha última aula, carga refere-se a estresse. Essa carga externa que nós chamamos, que a gente pode manipular através das variáveis do treinamento, então eu tenho a carga externa de treinamento, que é o estresse que eu coloco no organismo do meu aluno a partir das variáveis do treinamento, e essa carga externa de treinamento, ela é influenciada pelos componentes. Quais componentes, Richard? Intensidade, volume e frequência. Só que qual que é o grande problema? Em cada componente desse, eu tenho várias variáveis que influenciam nesses componentes, e portanto, são várias variáveis que influenciam na carga de treinamento. Daí vem a pergunta: Richard, como que eu aumento ou reduzo a carga de treinamento para promover mais resultado ou menos resultado, mais adaptação, menos adaptação do meu aluno, ou para recuperar mais ou recuperar menos o organismo dele? Como? Eu vou manipular através de um componente. Quando a gente fala de treinamento de força voltado à maximização da força e da hipertrofia muscular, principalmente o volume, componente volume, nós iremos mexer e mantermos as outras variáveis fixas. Porque daí eu tenho um controle mais preciso. Faz sentido? Quando a gente fala de volume no treinamento resistido, principalmente através da quantidade de séries por grupamento muscular na semana. Ok? Pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como que tá aí? Beleza? Ok? Pessoal no YouTube não enviou comentários ainda. Beleza, então vamos lá, tá? Quando eu aumento essa carga de treino, pessoal, pela quantidade de séries por grupamento muscular, que é a variável que a gente vai utilizar, que é mais preciso para estar aumentando essa carga de treino, eu tendo a gerar mais adaptação. Quando a gente fala de hipertrofia de força muscular, sim, existe uma dose resposta entre volume e hipertrofia muscular. Com o aumento do volume, quantidade de séries por grupamento muscular, eu tendo a ter mais adaptação? Sim, eu tendo a ter mais adaptação. Só que também o acúmulo de fadiga ele é maior. O acúmulo de fadiga, Richard, que fadiga? Fadiga por alguns mecanismos. Eu acho que vocês estão vendo minha tela lá no YouTube, beleza. Acúmulo de fadiga como? Fadiga central, a nível de inibição cortical, depressão de glicogênio, substrato energético e dano celular. Sim, o dano celular, como eu tenho a ruptura ali das proteínas do sarcômero estruturais e também da membrana celular, eu tenho uma perda do desempenho, porque logicamente eu tenho uma ruptura de uma estrutura que é proteínas da musculatura esquelética, ok? Quando a gente leva isso daqui, pessoal, quando a gente leva essa quantidade de séries por grupamento muscular, primeiramente, quando a gente fala de hipertrofia, agora eu quero voltar minha atenção aqui à hipertrofia, pessoal, a gente tem que entender que o nosso treino, quando a gente aplica a sessão de treino no nosso aluno, essa sessão de treino vai promover duas respostas, uma resposta positiva e uma resposta negativa.
negativa. Essa resposta positiva que nós queremos buscar com o nosso treinamento, com o nosso aluno, para maximizar, que eu vou entrar com vocês agora na hipertrofia muscular, essa resposta positiva se chama aumento da síntese proteica. Richard, o que é síntese proteica? Síntese é formação de proteínas lá na musculatura. Tá? Isso aumenta o volume da célula muscular, porque eu adiciono mais proteínas dentro do meu músculo. Tá? O volume, a área de secção transversa fica maior. Só que também esse mesmo treino, vamos pegar agora o dano celular, esse mesmo treino gera uma resposta negativa. No caso da hipertrofia, o dano celular, a gente já sabe, pessoal, que ele não está tão associado assim com a hipertrofia, e inclusive o dano celular, que na verdade o dano celular o que é? É uma degradação das proteínas. Proteínas lá do sarcômero, na membrana do sarcolema, da célula muscular. Tá? Ou seja, o dano celular, ele gera uma degradação proteica. Uma degradação proteica. E daí a gente tem um estudo que foi publicado em 2016 pelo grupo do Felipe Damas, com os brasileiros, tá? Onde eles fizeram uma descoberta muito interessante, né? Eles trouxeram pra gente um ponto a se pensar, que até o momento, né, pelo menos até vinham as publicações desse grupo de pesquisa aqui, muito se pensava que o dano celular era crucial para a hipertrofia muscular. E na verdade não era bem assim que acontecia. O que acontece? Nas primeiras semanas de treinamento, vamos falar aqui de iniciantes sedentários, quando eu aplico o treinamento do meu aluno, eu tenho síntese proteica, eu tenho formação de proteínas, tenho, só que também eu tenho, beleza, o pessoal está acompanhando, eu tenho dano celular. Então, por exemplo, essa é a primeira sessão, vamos supor que isso daqui é uma sessão, tá? Acho que o pessoal está vendo lá a minha tela, ok. Primeira sessão de treino, aqui é por semana, mas vamos pensar que isso daqui é uma sessão de treino. Apliquei uma quantidade de séries por grupamento muscular no meu aluno, por exemplo, meu aluno iniciante. Eu tenho síntese proteica? Sim. Por exemplo, vamos supor que aqui eu formei novas 100 proteínas musculares, ok? Formei novas 100 proteínas musculares. Só que aqui, ó, tá vendo essa barra amarela aqui, ó, essa parte amarela? Isso daqui é o dano celular, isso daqui é a degradação proteica. Então vamos supor que eu formei 100 novas proteínas, só que eu degradei 90. A hipertrofia muscular, pessoal, como ela é dependente da síntese proteica, síntese proteica e da degradação, por quê? O que é a hipertrofia muscular? Aumento da síntese proteica e redução da degradação. Se eu tenho muita degradação proteica, isso vai ser um impacto negativo na hipertrofia muscular. Então, no início do treinamento, eu tenho síntese proteica? Tenho. Só que vamos supor que eu formo novas 100 proteínas, só que eu degrado 90. Ó, formei 100 e degradei 90. Qual que é o saldo positivo, o saldo líquido disso daqui? 10 proteínas. Ó, formei 100 e degradei 90. O saldo líquido é 10. O que o Felipe Damas e colaboradores verificaram? Que ao longo das sessões de treinamento, ao longo das semanas, conforme eu vou aplicando a mesma sessão de treinamento, o dano celular ele vai se atenuando, ele vai reduzindo, e daí o que acontece? A adaptação ela realmente aparece, a hipertrofia muscular ela realmente é revelada. Por quê? Porque antes eu formava proteínas, só que eu degradava bastante também. Agora, por exemplo, eu formo as mesmas 100 proteínas, só que eu degrado somente 20 proteínas. O saldo líquido é maior. Beleza? Então, pessoal, isso daqui que acontece, que eu dei o exemplo aqui de um aluno iniciante, também acontece quando nós aumentamos a carga de treinamento. Agora veio o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, tá? Primeiro eu dei toda essa introdução para você entender aqui o processo. Quando a gente aumenta a carga de treinamento, e você já viu na nossa aula passada, que é mais interessante nós aumentarmos essa carga de treinamento através do volume, principalmente através da quantidade de séries por grupamento muscular na semana, quando a gente fala de treinamento resistido, voltado à hipertrofia muscular e força muscular, ok? Quando eu aumento o volume de treinamento, então, por exemplo, meu aluno, ele estava fazendo 10 séries por grupamento muscular na semana, por exemplo, no peitoral maior, exemplo, tá? Eu saio disso daqui e eu coloco ele para fazer 15 séries por grupamento muscular na semana. Então antes, sei lá, ele treinava 3 vezes na semana peito, ele treinava a segunda, sei lá, 3 séries, quarta ele treinava 5 séries, já fecha 8, e sexta ele treinava 2, por exemplo, para bater as 10 séries. Agora ele faz um pouquinho mais a cada sessão de treino para bater as 15. Eu aumentei nesse caso aqui, ó, 50%
a partir do volume prévio que a gente chama, a partir da quantidade de séries por grupamento muscular. Eu tendo a ter mais síntese proteica, mais formação de proteínas? Sim. Só que eu também tenho mais degradação proteica. Então, pessoal, quando a gente aumenta o volume de treinamento, e isso vai ser dependente muito da magnitude desse aumento do volume, que para a gente vai estar associando com a carga de treinamento. Se eu aumentar de uma maneira muito abrupta, eu não vou poder manter por muito tempo esse alto volume de treinamento. Aqui no caso foi 50%, que é um aumento bem abrupto. A gente vai ver que esse aumento de volume precisa ser individual, de acordo principalmente com o volume prévio, já te dando um spoiler aqui. Tá? Então, quando você aumentar esse volume de uma forma muito abrupta, você não vai poder manter por muito tempo. Por quê? Porque ele tem uma degradação proteica e os outros... Aqui a gente está abordando dano celular. Só que existem outros mecanismos de fadiga que vão se acumulando ao longo do tempo. Depressão de glicogênio. Se você não deixa a recuperação adequada de um treino para outro, de uma sessão de treino para o outro, de uma semana de treino para outra, cada vez mais vai depletando o glicogênio naqueles mesmos grupamentos musculares, ele vai perdendo performance. Tá? E daí, pessoal, quando a gente analisa, deixa eu passar lá para vocês, acho que vocês estão vendo agora, aqui ó. Quando a gente analisa, pessoal, esse aumento de volume de treino, mais ou menos acontece isso daí que vocês estão vendo na tela. Richard, que tela? Estou falando em relação ao pessoal que está no YouTube, tá? O pessoal que está no Instagram provavelmente não está vendo a tela por completo aqui, porque a gente não consegue mostrar o slide. Aqui no YouTube a gente tem um negocinho bonitinho, aparece a tela, eu aqui no cantinho, mas o pessoal no Instagram só consegue, eu acho que ver daqui para cá, beleza? Richard, como que eu faço para participar da live do Instagram? Toca nos meus stories, lá no último stories que eu gravei, bati uma foto agora, tem o link do YouTube, você toca nesse link, você vai cair para dentro da live do YouTube, ok? Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma linha preta, tá pessoal? Vocês estão me vendo? Ok. A gente tem uma linha preta, deixa eu só controlar o tempo. Ó, então vamos supor que aqui, ó, era o volume que o meu aluno estava fazendo. Meu aluno estava fazendo 10 séries por grupamento muscular na semana, por exemplo. Eu fui lá e aumentei 50%. Então ele estava aqui, eu aumentei para cá. Então a gente tem aqui, pessoal, tá vendo essa linha pontilhada verde? Isso daqui é um nível de adaptação, ok? Ó, começou a chover. Loucura, será que vai cair a live? Ó, aumentei o volume de treino, eu aumento a resposta adaptativa, que pra gente aqui a gente está associando com a síntese proteica, eu aumento. Só que também eu aumento o quê? Tá vendo essa barra aqui, esse triângulo? Parece um triângulo, né? Eu aumento o nível de fadiga. Se eu aumentasse o volume de treino e eu não tivesse aumento de fadiga, o que ia acontecer? A adaptação ia vir aqui, ó, nessa linha pontilhada vermelha. Por quê? Porque a fadiga nesse caso específico, que o dano celular é um dos mecanismos que contribuem para essa fadiga, ele vai impactar negativamente na hipertrofia muscular, porque é uma degradação proteica. Se não tivesse dano celular, ela viria aqui em cima. Daí que vem o pulo do gato. Quando eu aumentei esse volume de treino e logo depois eu reduzi, então pensa assim, o cara estava fazendo 10 séries por grupamento muscular. Ele passa a fazer 15, eu aumentei de forma abrupta o volume de treino, a quantidade de séries por grupamento muscular, a carga de treino nesse contexto. Ele teve adaptação, ele teve mais adaptação, sim. Ele teve mais síntese proteica, só que também ele teve um acúmulo de fadiga, não só de dano celular, mas outros mecanismos de fadiga, inclusive fadiga central. Ele teve um acúmulo de fadiga. Beleza, daí qual que é a estratégia que a gente vai utilizar quando a gente fala de manipulação da carga de treino? É logo depois o que? Eu reduzir a carga de treino, reduzir a quantidade de séries por grupamento muscular, aplicar, por exemplo, um deload que o pessoal chama. Por quê? Porque no deload, que é uma redução dessa carga de treino, que é a redução desse volume de treinamento, o que vai acontecer? Aqui ele ganhou adaptação, só que ele acumulou fadiga também. E daí quando eu reduzo o volume de séries por grupamento muscular, o que acontece? A fadiga ela é reduzida, porque eu diminuí a quantidade de treinamento. Eu tenho menos síntese proteica agora que eu reduzi o volume? Sim, só que eu tenho uma menor degradação proteica também. Eu tenho menor dano celular, uma menor depressão de glicogênio, menos fadiga central. E daí é onde que a adaptação é revelada. Essa estratégia que vocês estão vendo aqui, que vocês vão aprender a fazer, inclusive na prática, na nossa aula de sábado, na aula de domingo, com o aluno iniciante e com o aluno avançado, se chama overreaching funcional. Como assim, Richard? Overreaching?
Não estou falando do overtraining. Síndrome do overtraining é uma coisa, overreaching é outra. Overreaching, a gente tem o overreaching funcional e não funcional. O overreaching funcional é aquele que é planejado. Overreaching planejado. O que é um overreaching planejado? Overreaching funcional. É aquele momento onde eu aplico uma carga de treinamento maior do que o meu aluno estava habituado. E como essa carga de treinamento ela é bem alta, né? A partir daquilo que o meu aluno já estava habituado, o que acontece? O meu aluno tende a ter uma perda de desempenho porque ele vai acumulando fadiga ao longo das sessões de treinamento. E daí, logo depois, de forma planejada, não é de forma aleatória, eu coloco um período onde eu vou reduzir essa carga de treino, vou reduzir o volume de treinamento e daí eu tendo a ter uma adaptação mais expressiva. Inclusive a gente vai ver alguns estudos agora, depois, posteriormente, que abordam exatamente isso. Ok? Tá? Entenderam até agora, pessoal? A questão ali da fadiga, dos mecanismos de fadiga, do aumento do volume, da carga de treino. Me dá um feedback aí. Beleza. Ok. O pessoal está acompanhando no YouTube. Beleza. Então vamos seguindo. Agora, pessoal. Deixa eu virar aqui. Lá, ó. Senão eu tenho que mudar lá no YouTube pessoal também. Aqui, ó. A gente vai abordar agora o deload. Tá? Richard, o que é o deload? Deload, que muita gente fala por aí, é a redução da carga de treino. Isso dali que você viu anteriormente, deixa eu voltar, aqui ó. Isso dali que você viu anteriormente, que a gente reduz a carga de treinamento para reduzir a fadiga também e permitir uma adaptação posterior, depois de vir uma carga de treinamento alta, isso é o deload, tá? É a redução dessa carga de treinamento. E a gente vai ver agora o que é um deload para o teu aluno. Richard, como assim um deload para o meu aluno? Como que eu aplico isso na prática? Você já sabe que a gente vai manipular a carga externa de treinamento através da quantidade de séries por grupamento muscular. Qual que é a quantidade de séries por grupamento muscular para o seu aluno que é um deload? Qual que é a carga de treinamento para o seu aluno que é uma carga de choque, que é associada a uma carga de choque? Você sabe? Qual que é a carga de treino para o seu aluno que é associada a uma carga ordinária? Qual que é a carga de treino que é uma carga associada com uma estabilizadora? É o que eu vou te ensinar. Então vamos lá. Esse estudo aqui, o que eles fizeram? Olha que interessante. Olha o título do estudo. Eles compararam um treinamento contínuo e um treinamento periódico, que eles chamaram, tá? Durante 6 meses. O que seria um treino contínuo e um treino periódico? Vamos lá. Eles pegaram 14 jovens saudáveis, tá? 14 homens, 25 anos, idade aproximadamente, e eles foram aleatoriamente randomizados em 2 grupos. Um grupo, eles pegaram esses indivíduos e colocaram eles para treinar durante 24 semanas. 24 semanas, aproximadamente 6 meses. De forma contínua, sem parar. Tá? Como que foi o treinamento? Eles fizeram supino reto, 3 séries de 10, 3 vezes na semana. Treinamento contínuo, 6 meses sem parar, 3 vezes na semana, ok? O outro grupo fez a mesma coisa, só que fez um treinamento periódico. Como assim, Richard? Treinamento periódico. Eles fizeram 6 semanas de treinamento, 3 semanas de destreinamento. O que é o destreinamento? Destreinamento é a parada completa do treinamento. Parada. Não é deload. Deload é a redução do volume do treino. Tá? É destreinamento. Voltaram a fazer mais 6 semanas de treinamento e 3 semanas de destreinamento. Depois mais 6 semanas de treinamento para fechar as 24 semanas. Ou seja, enquanto um grupo fez de forma contínua os 6 meses, o outro grupo deu umas quebras. Deu umas quebras ali no meio. Tá? Eles quiseram verificar se essas quebras iriam impactar de forma significativa na hipertrofia muscular. Pô, será que o grupo que fez esse treinamento periódico, será que isso vai impactar ao final na hipertrofia muscular? Tá? Só para colocar aqui, pessoal, são indivíduos sedentários, tá? Iniciantes. Ó, a área de secção transversa do peitoral e do tríceps foi avaliada por ressonância magnética, padrão ouro, tá? Teste de URM entre as semanas para verificar a força muscular que era perdida ou era ganha ao longo do tempo e a eletromiografia de superfície, tá? Quais que foram os resultados? Vamos lá. Aqui, ó, aqui é a área de secção transversa do tríceps braquial e aqui é a área de secção transversa do peitoral maior. E aqui está a força muscular que a gente não vai entrar tanto aqui, a gente vai se focar mais na hipertrofia muscular, até porque na força muscular praticamente aconteceu a mesma coisa, tá bom? Ó, vamos lá. O que aconteceu? O grupo que fez o treinamento contínuo durante os 6 meses é esses caras que estão aqui ó, no pontinho branco. Vocês estão vendo? Ó, os caras que estão no pontinho branco. Deixa eu expandir minha tela lá para vocês. Aqui, ó. Ó, os caras que estão no pontinho branco. Os caras
que estão no pontinho preto aqui, ó, que teve essa caída, são os caras que fizeram um treinamento periódico, tá? O grupo que foi randomizado para o treinamento periódico, fez aquelas paradas no treinamento. O que aconteceu? No começo, nas 6 primeiras semanas, que os dois fizeram um treinamento contínuo, nas 6 primeiras semanas, eles tiveram uma adaptação semelhante. É lógico, estavam fazendo o mesmo treinamento, eram sedentários. Depois de 3 semanas, um grupo parou de treinar, o outro continuou, tá? Uma coisa que a gente vê primeiramente aqui, pessoal, é o seguinte, ó, nas 6 primeiras semanas, o grupo que fez o treinamento contínuo teve um nível de adaptação. Ó, das 6 semanas, depois de 3 semanas, das 6 semanas, repara que a adaptação, ela não subiu mais, ela não foi de uma forma totalmente linear, ela foi caindo. Se a gente compara aqui do início do estudo, da semana 0 até a semana 24, a gente vê o seguinte, ó, começou aqui, ó, e foi ainda assim, ó, foi se horizontalizando. Ou seja, o que é isso, pessoal? Falta de princípio da sobrecarga progressiva. Por que não ocorreu uma adaptação expressiva, principalmente aqui no final? Logicamente porque eles mantiveram o mesmo volume de treinamento, mesmo que o peso era ajustado para fazer aquele número de repetições máximas que foi colocado ali no estudo. Claro que eles vão ganhando força muscular, então o peso tem que ser ajustado. Ok? Então, o grupo que fez o treinamento contínuo ao longo dos 6 meses de treinamento, eles tiveram uma adaptação muito expressiva aqui no começo. Como eles mantiveram o mesmo volume de treinamento, eles foram e lá no final, né, foi se estabilizando essa adaptação. É isso que acontece com o teu aluno quando você não respeita o princípio da sobrecarga progressiva. Tá? E em comparação, o grupo que fez treinamento periódico, ou seja, deu as paradas, os caras pararam literalmente, nem colocaram deload, os caras pararam o treinamento. O que aconteceu? Nas 3 primeiras semanas que eles fizeram a parada no treinamento, eles perderam a adaptação, logicamente. Eles pararam o treinamento e perderam. Depois de 6 semanas, eles já voltaram para cá, ó. Repara que esse nível de adaptação nessas 6 semanas aqui, ó, foi muito parecido com aqui, ó. Os caras pararam de treinar e quando eles voltaram a fazer aquele mesmo treinamento, eles já voltaram para cá, ó. Pararam de treinar novamente, mais 3 semanas e retornaram. No final dos 6 meses, os dois grupos, o que fez o treinamento contínuo e o treinamento periódico, eles tiveram uma hipertrofia muscular semelhante. Semelhante! Gente, mas como assim os caras pararam? Sim, eles pararam. Um dos mecanismos que diz pra gente por que isso acontece, é a tal da ressensibilização das vias moleculares associadas à hipertrofia muscular. Richard, como assim ressensibilização? Não tem quando você pega o teu aluno, por exemplo, aquele aluno, que bem aleatório, né, que vem, vai no treinamento, aluno, né, de tipo de academia. Começa ali, 3 meses para, depois volta, 3 meses para, né, não tem uma frequência, uma aderência ao programa de treinamento. Então, esse aluno, quando se aplica o treinamento nele, tem adaptação? Ele tem. Só que quando ele para, é como se fosse assim, ó. Vamos lá. É como se fosse assim, ó. Quando você aplica o treinamento e você mantém, meio que o organismo dele vai se habituando àquele estresse. E aquele mesmo estresse não gera mais adaptação para ele. Quando ele para o treinamento e ele volta com a mesma carga de treinamento, no caso aqui o mesmo volume anterior que você estava aplicando com esse aluno, é como se o organismo percebesse essa carga de treinamento como superior. É como se fosse um estímulo maior que ele estava recebendo porque ele parou o treinamento. Então esse caso aqui da ressensibilização das vias moleculares, o que é ressensibilização? É ressensibilização, significa voltar à sensibilidade. É como se as vias moleculares, principalmente a via da mTOR, ela voltasse à sensibilidade do que era antes. Aquela mesma carga de treinamento agora promove um estímulo superior. Essa é uma das explicações do porquê que você não precisa aumentar de forma sempre linear, crescente a carga de treino. Você não vai começar com o teu aluno com 10 séries, o cara vai terminar o ano com 20, ele vai começar com 20 no próximo ano, vai terminar com 30 e assim por diante. Daqui a pouco o cara está fazendo 100 séries por grupamento muscular. É por isso, porque você pode manipular a carga de treinamento, você pode intercalar entre cargas onde você vai diminuir a carga de treinamento dele, o organismo dele vai se habituar a essa carga de treinamento e logo depois você vai vir com uma carga de treinamento, uma quantidade de séries por grupamento muscular maior, por exemplo. Ok? Entenderam essa questão? Ou seja, o que esse estudo mostrou pra gente? Que em sedentários, fazer essas paradas curtas, esses destreinamentos ao longo do tempo não é prejudicial na hipertrofia muscular. Até porque o outro grupo, eles mantiveram o mesmo volume de treinamento.
tá? Eles mantiveram o mesmo volume de treinamento. Essa questão da ressensibilização das vias das vias moleculares, para ser bem sincero, a gente não tem tanta evidência científica, assim, evidência robusta. A gente tem um estudo que foi aplicado em humanos e um estudo que foi aplicado em animais, mas a gente não tem tantas evidências assim. Mas os estudos que avaliaram na prática, que mostraram esse mesmo resultado desse estudo aqui, tá? Desse mesmo estudo aqui, inclusive vou estar liberando para vocês no grupo do WhatsApp esse e os outros estudos que também avaliaram essas questões. Mostraram também esse mesmo resultado aí de quando eles retornam ao treinamento, eles têm uma adaptação superior em comparação com o outro grupo, tá? Então, pessoal, resta a dúvida, né? Pô, se fazer um destreinamento, deixa eu mudar lá pro pessoal. Se fazer um destreinamento não prejudica essas adaptações musculares, pô, qual que é o volume de treinamento? Porque aqui, ó, aqui, vamos voltar lá, aqui o pessoal, deixa eu voltar mais uma, aqui, deixa eu abrir minha tela, aí, aqui o pessoal, ó, perdeu a adaptação porque realmente eles pararam o treinamento, eles fizeram destreinamento, eles pararam. Agora, se eu tivesse botado um deload para o meu aluno, ou seja, se eu tivesse reduzido essa carga de treinamento, com um volume de treinamento, com uma quantidade de séries por grupamento muscular que fosse o suficiente somente para manter as adaptações deles. Ó, em vez de eles terem caído aqui, eu tivesse colocado um volume somente para manter essa adaptação. Com certeza eles teriam um resultado superior lá no final. E Richard, qual que é esse volume de treino para o meu aluno? Qual que é esse volume de treino para somente manter as adaptações que eu consegui ao longo do tempo? Opa! Aí, qual que é esse volume de treino? É o que a gente vai discutir agora. Trago para vocês mais um estudo aqui. Só tomar minha aguinha. Pessoal, vou pedir para vocês curtirem a live aí. Vocês estão curtindo? Comenta aí embaixo. Coloca a tua pergunta que ainda hoje eu vou estar respondendo, tá? Se eu não conseguir responder aqui na live, vou estar abrindo uma caixinha de perguntas. Você comenta lá na minha caixinha de perguntas que eu vou estar respondendo, tá? Como tá aí no YouTube, pessoal? Tranquilo? Estão pegando? Richard, qual que é o volume de manutenção para o meu aluno? Qual que é o volume que eu vou colocar para ele num deload, por exemplo? Qual que é a quantidade de séries para fazer um deload com o meu aluno? Vou te ensinar agora, calma. Ó, esse estudo aqui, pessoal, tem outros estudos. Eu só estou passando alguns, os principais aqui com vocês. Inclusive no meu curso de periodização eu abordo cada vez mais uma parte bem aprofundada dessa questão aqui. Trago vários estudos para vocês, tá? Esse daqui é só um deles. Ó, eles pegaram nesse estudo aqui e eles quiseram verificar qual que era a dose somente para reter as adaptações do treinamento resistido em adultos e idosos, tá? O que fizeram? Pegaram, acho que vocês estão vendo lá, pegaram 70 adultos e idosos no Alabama, tá? E colocaram eles para fazer 16 semanas, são aproximadamente 4 meses, tá? Do treinamento resistido. Como que era o treinamento que eles fizeram? 4 meses, né? 4 meses, 6 semanas. Ó, eles faziam 3 exercícios voltados ao desenvolvimento do quadríceps. Então tinha extensão de joelho, cadeira extensora, leg press e agachamento. Cada exercício foi realizado 3 séries de 8 a 12 repetições naquele esquema. Passou do número de repetições, era aumentado o peso. Fizeram menos repetições, era diminuído o peso, para manter sempre aquele número, aquela margem de repetições máximas, ok? Então, nas primeiras 16 semanas, nos primeiros 4 meses, todo mundo realizou o mesmo treinamento, tá? 3 exercícios, 3 séries cada um, 3 dias na semana eles faziam o treinamento. Ou seja, 3 séries cada um, 3 dias na semana, né? Totalizava 27 séries na semana, tá? Então eles faziam aqui, ó, cada sessão de treino era composta por 3 exercícios de 3 séries, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 dias na semana, 27 séries na semana. Cara, a gente está falando aqui de indivíduos iniciantes, sedentários, tá? Pelo menos 5 anos eles não participavam de nenhuma intervenção em treinamento, ok? Tô falando de sedentários. Se você viu a minha última aula, você sabe que para um iniciante, para um sedentário, cerca de 5, 7, 9 séries já é o suficiente para gerar adaptação desse cara. Não preciso mais que isso. Não estou falando para maximizar, estou falando para gerar adaptação. Daí os caras foram lá e botaram 27 séries. Beleza. Isso todo mundo. Depois das 16 semanas, depois dos 4 meses, esse grupo foi randomizado em 3. Eles foram divididos aleatoriamente em 3 grupos. Ó, um grupo
eles pegaram o volume prévio que eles estavam fazendo, essas 27 séries, e eles pegaram e botaram eles para fazer 1/3. Richard, como assim 1/3? Ó, eles faziam 27 séries, um grupo, eles saíam das 27 e fazia só 9 séries. Isso daqui é 1/3 disso, ok? 1/3 disso daqui. Como que eles chegaram nesse volume? Eles pegaram, eu acho que, beleza, o pessoal está acompanhando, eles pegaram, ok? Eles pegaram e, em vez deles fazerem 3 vezes na semana, eles colocaram eles para treinar somente uma vez na semana. Tá? Então antes eles faziam 3 vezes na semana, fechava 27 séries, agora eles tiraram isso daqui só uma vez na semana, mantiveram os mesmos exercícios e a mesma quantidade de séries. Tá? 1/3 do volume. O outro grupo saiu das 27 e foi para 3, ou seja, isso daqui, pessoal, para esse volume é 1/9 disso daqui. Richard, o que você está tentando falar aqui pra gente? Eu estou tentando mostrar para vocês qual que é o volume que você pode utilizar como um volume que você vai aplicar no deload, para reter, para manter as adaptações que você já conseguiu, não para gerar adaptação. Por que, Richard? Porque com essa redução do volume, ó, a gente está falando de 1/3, 1/9, com essa redução do volume, já é o suficiente para você manter a adaptação e também para você não acumular mais fadiga, para você reduzir a fadiga, você está reduzindo o volume de treino, ok? E outro grupo foi randomizado por destreinamento, os caras não treinaram, tá? Os caras não treinaram, ficaram paradão. Qual o grupo que conseguiu manter as adaptações do treinamento? Ó, o grupo, então aqui em pretinho a gente tem os jovens e em branquinho a gente tem os idosos, tá? Mas eu não vou entrar em cada parte dessa daqui. Ó, o grupo que fez 1/3 do volume prévio, ou seja, os caras faziam 27 séries nos 4 primeiros meses. Depois eles passaram a fazer só 9, 1/3. Isso dá aproximadamente 65%, tá? Aproximadamente. Repara aqui, ó, que nas 16 primeiras semanas, os 4 meses, eles tiveram adaptação. Depois, os caras que foram lá e reduziram o volume, utilizaram 1/3 do volume prévio. Teve indivíduos que aumentaram a hipertrofia muscular. Teve indivíduos que, mesmo reduzindo o volume de treinamento para menos 65%, eles tiveram mais adaptação. Richard, como assim? Os caras reduziram o volume e tiveram mais adaptação? Sim. Isso principalmente, eu vou colocar aqui para vocês, de uma maneira possível, né, que levou, o possível mecanismo que levou a isso, é que aqui, pô, os caras utilizaram 27 séries para o iniciante. É um volume muito alto para o iniciante, para que isso? E daí, quando eles reduziram essa carga de treino, lembra do acúmulo de fadiga que eu passei com você? Quando eles reduziram a carga de treinamento, a adaptação se mostrou, a adaptação foi revelada. Ok? E daí, isso daqui, ó, depois de 32 semanas, tá? E depois de 48 semanas. Isso daqui tudo, pessoal, quase bateu 1 ano de treinamento, tá? Olha o estudo que legal que eles fizeram. Quase bateu 1 ano no final. Depois, claro, depois de mais 4 meses, eles mantiveram a adaptação utilizando 1/3 e depois ali de mais 16 semanas, que são mais 4 meses, daí eles tiveram uma queda, daí eles perderam um pouquinho. Mas daí, pô, foi depois das 4 semanas que eles viram que eles conseguiram manter ainda. Ok? O grupo que treinou 1/9 perdeu a adaptação. O grupo que treinou 1/9, eles saíram daqui e vieram para cá. Tá? Ou seja, 1/9 não é o suficiente para reter, não foi o suficiente para reter, para manter as adaptações que eles conseguiram. Ok? E o grupo do destreinamento também perdeu a adaptação. Tá? Então, pessoal, já dando um spoiler aqui para vocês, quando a gente for aplicar um deload, e isso daqui geralmente é utilizado no desporto, tá? Geralmente é chamado de período de taper, tá? O tapering, que é o polimento, onde a gente reduz a carga de treinamento antes de um período competitivo, tá? Que a gente chama também de período pré-competitivo. É interessante a gente utilizar o quê? De 50% até 70% do volume prévio. Do volume que o teu aluno já vinha fazendo, da quantidade de séries por grupamento muscular que o teu aluno já vinha fazendo. Ok? Tudo é a partir do volume que o teu aluno já vinha fazendo. A gente vai ver, pessoal, que o que é um ordinário, o que é um choque para o teu aluno. A gente vai considerar a partir do volume prévio, aquilo que o teu aluno já vinha fazendo. Ok? Beleza, pessoal? Tá acompanhando? Tudo certo aí? Beleza, beleza. Ok?
Pessoal do Instagram, lembra que a gente está transmitindo no YouTube, tá? No YouTube aparece tudo certinho aqui, aparece eu no cantinho, tudo bonitinho, os slides, os artigos aqui. Se você quiser entrar para dentro da live do YouTube, vai lá nos meus stories. Quer dizer, cara, eu acho que não aparece stories agora, eu tô ficando louco. Mas se você está dentro do meu grupo do WhatsApp, eu mandei o link lá no grupo do WhatsApp, você vai tocar e você vai cair para dentro da live do YouTube, tá? Ou vai lá no YouTube e pesquisa assim, ó, Professor Richard Mesalha, você vai me encontrar lá e vai aparecer um ao vivo na minha bolinha, beleza? Vamos seguindo aqui. Aqui a força muscular. Aqui, ó. Chegou a hora que eu queria chegar. Boa. A gente vai falar agora da individualização do volume. Tá? Quando a gente fala de individualidade biológica, Richard, primeiro você tem que individualizar a carga de treinamento do teu aluno, que a gente vai individualizar através do volume, quantidade de séries por grupamento muscular. Richard, como que eu individualizo o volume do meu aluno? Analisando o volume prévio. Esse estudo aqui verificou isso. O que eles fizeram? Eles quiseram verificar se um treinamento, um grupo que utilizou um volume fixo de séries por grupamento muscular, tá? Eles realizaram um treinamento em 2 exercícios praticamente, foi o leg press e a cadeira extensora unilateral. Eles quiseram verificar se colocando um grupo para treinar com volume fixo, que foi um volume de 22 séries, tá? Para o quadríceps, beleza? E outro grupo, eles pegaram o volume que eles já vinham fazendo. Aqui no caso eram indivíduos treinados, treinavam uma média ali de 4 anos, não treinados assim, mas eram indivíduos treinados, tá? Pegaram o volume prévio, a quantidade de séries por grupamento muscular que eles faziam no quadríceps, no treinamento deles, e acrescentaram 20% em cima. Pegaram o volume prévio, por exemplo, tinha cara lá que estava fazendo 20 séries por grupamento muscular, 20 séries. Você faz 20 séries, você passa a fazer 22. Por quê? Porque eu estou pegando o teu volume prévio e eu estou acrescentando 20%. Enquanto o outro grupo, na verdade, que nesse estudo, eles compararam uma perna com outra perna. Olha que interessante. Eles compararam o mesmo indivíduo, ele com ele mesmo. Só que foi, randomizar uma perna para fazer o volume fixo e a outra o volume individualizado, que eles pegaram o volume que eles já vinham fazendo e acrescentaram 20%. Tá? Então vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui, ó. Eu acho que está aparecendo lá para vocês. Tinha indivíduos aqui, tinha um louco que estava fazendo 40 e poucas séries. 42, né? 42, né, no grupamento muscular do quadríceps. Quanto que você vai fazer na perna que foi designada para o treinamento no volume fixo? 22 séries. 22. Na outra perna, você que faz 42 séries, a gente vai pegar essas 42 e vai acrescentar 20%. Ô louco, Isha? Sim, volume individualizado. Você faz 10 séries, numa perna você vai treinar 12 séries, que são 20% acima de 10, 12 séries, e na outra você passa a fazer 22. Não importa o volume que você estava fazendo anteriormente nessa daqui. Aqui o volume é fixo, é 22 séries. Da forma aí que muita gente a gente vê na educação física dizendo assim, isso daqui é um volume alto, isso daqui é um volume baixo de treinamento. A gente vai ver, pessoal, que não existe isso de volume alto e volume baixo. Isso é muito individual pro seu aluno, ok? O volume de treinamento tem que ser individualizado pro seu aluno. E uma das formas práticas que a gente tem é analisar o volume prévio do teu aluno, ok? Então vamos lá, vamos passar rapidamente aqui. Então olha só. 16 homens treinados, tá? Fizeram leg press, cadeira extensora, unilateral. A área de secção transversa do vasto lateral, só do vasto lateral, não analisaram o quadríceps por inteiro, foi avaliado por ressonância magnética pré e pós. Ou seja, padrão ouro, tá? Para analisar aumentos na espessura muscular, ok? Pessoal, a gente tem aqui um grupo que fez o treinamento individualizado e o grupo aqui que fez o treinamento com volume fixo, 22 séries. Tá vendo aqui, que o grupo que fez o treinamento individualizado deu um banho em quem utilizou o treinamento no volume fixo? Por que, Richard? Logicamente, pessoal, porque eu estou pegando o volume do cara, estou acrescentando 20%. Eles viram que 20% já foi suficiente para gerar uma adaptação expressiva. Enquanto outro grupo, o cara que estava fazendo 40 e poucas séries, você faz 40 e poucas séries, numa perna você vai fazer 22. Quem disse que é interessante o cara que faz 40 e poucas séries, o cara fazer 22? Quem disse que é interessante o cara que faz, 5 séries, o cara fazer 22? Dá um salto gigantesco? Não é, tem que ser individual. E daí os caras que treinaram aquela perna com volume individual, com certeza eles tiveram, aqui no caso eles tiveram uma hipertrofia superior nessa perna que treinou com volume individual.
ok? Então é o seguinte, aí vem aquela pergunta, né? Richard, você ia me falar o que é um choque, o que é um ordinário para o meu aluno. A gente já pode considerar como um ordinário para o nosso aluno. O que é um ordinário, Richard? É aquela magnitude de carga de treino que é suficiente para gerar adaptação. Como a partir de 20%. Richard, quantos estudos que avaliaram isso? Tem que ser sincero em dizer para você que só foi esse até o momento com 20%. Teve estudos que eles fizeram uma análise ali com vários outros estudos com 50%, até dobrando o volume de treino, tá? Mas verificaram que acima de 50% não tem uma adaptação muito mais expressiva, tá? Até 50% parece que tem uma adaptação benéfica, mas acima disso, né, esse volume de treino que é aumentado já não gera uma adaptação mais expressiva ainda, né? O aumento desse volume muito grande não gera uma adaptação maior ainda no caso, tá? Então a gente vai passar para outro estudo agora. E esse daqui é bem interessante. Pessoal, vocês estão acompanhando? Ok, tudo certinho? Beleza, deixa eu ampliar minha tela aqui. Aí ó, tô bonitão, pá. Vamos lá, olha só, esse estudo aqui, pessoal, eles quiseram verificar a relação entre o volume e as adaptações do treinamento resistido, tá? Na espessura muscular, na força muscular, na massa livre de gordura, se não me engano eles verificaram aqui também. Tá? O que eles fizeram? Pegaram indivíduos treinados e como que eles... Deixa eu puxar a tela para vocês, aí. Como que eles como que eles designaram como indivíduos treinados? Eles verificaram, deixa eu controlar o tempo aqui, beleza. Eles pegaram e quando eles avaliaram a força relativa, né, eles classificaram para esse estudo, eles tinham que ter uma força relativa aproximada, na verdade foi a média aqui do grupo, né, aproximado de 2. Força relativa. Richard, o que é força relativa? Força relativa é o peso que eles carregam para 1 RM no exercício, no caso aqui foi o agachamento, barra nas costas, livre, dividido pelo peso corporal, tá? A massa corporal deles. A média que deu 2, ou seja, o dobro do peso corporal eles carregavam no agachamento para 1 RM. Ou seja, o cara pesava 80 kg e tinha que carregar 160. No caso aqui, tá? Eram indivíduos realmente treinados. Não muito treinados, mas eram treinados. Tá? Pegaram 44 indivíduos entre 18 e 30 anos de idade e randomizaram, dividiram aleatoriamente em 3 grupos. Um grupo fazia 12 séries por grupamento muscular. A gente já vai passar o protocolo de treinamento. 18 séries por grupamento muscular e 24 séries por grupamento muscular. Aí vai ter muita gente que diz assim: 24 séries por grupamento muscular é um volume alto, 12 séries é um volume baixo. Baixo para quem? Alto para quem? O volume tem que ser individual. Inclusive, olha só, quando eles pegaram a média de todo mundo, a média do volume, da quantidade de séries que eles faziam para esse grupamento muscular, se eu não me engano aqui foi avaliado o vasto lateral também, eles verificaram que a média do grupo não é o volume individual, eles pegaram a média, girava em torno de 12 a 13 séries por grupamento muscular, ok? A média de todo mundo. E daí eles verificaram o quê? Vamos lá para o protocolo de treino. Ó, só para vocês terem uma noção, aqui eu não vou passar por todo o protocolo, tá? Só quero que vocês entendam. Eles treinavam só 2 vezes na semana, só 2, analisem bem, 2 vezes na semana. Ó, o grupo que fez 12 séries, então eles faziam back squat, leg press, 45, e esse glute ham raise é a flexão nórdica. Ok? Eles não avaliaram depois a força dos isquiosurais, mas eles aplicaram esse treinamento para, né, ser considerado como um treino de membros inferiores ali. Mas eles só avaliaram em relação ao quadríceps, tá? O grupo que foi designado para 12 séries por grupamento muscular, o que eles fizeram aqui? Ó, então basicamente eles faziam 3 séries do back squat, 3 séries do leg press, 2 séries da flexão nórdica. O grupo que fazia 18 séries, eles faziam 4 séries do back squat, 5 séries do leg press e 2 séries da flexão nórdica. O grupo que fazia 24 séries por grupamento muscular. Lembrando que é só 2 dias na semana. Ou seja, ficou um volume grande por sessão de treino, porque não tinha como diluir muito. Eles fizeram 6 séries de back squat, 6 séries de leg press e 2 séries de flexão nórdica. Tá? Quais que foram os resultados, Richard? Vamos lá olhar, vamos analisar aqui a força muscular. Olha que interessante, dá uma olhada aqui. Ó, o grupo que fez 12 séries, que 12 séries mais ou menos era o volume que a grande maioria estava fazendo, 12 séries por grupamento muscular, no pré-treinamento os caras levantavam 160 quilos aproximadamente, uma média ali do grupo, né, no RM no agachamento. Depois do treinamento, o grupo que fez 12 séries por grupamento muscular, eles passaram para 180.
Ou seja, eles aumentaram no RM, no agachamento, cerca de 19 quilos. É um aumento expressivo na força muscular para um RM? Sim! O grupo que foi designado para fazer 18 séries, eles saíram de 157 quilos aproximadamente, que é o peso que eles levantavam para um RM, e foram para 182. Eles tiveram um aumento de 25 quilos aproximadamente para carregar um RM. Ou seja, aqui ó, nesse caso, o aumento do volume, no caso aqui aproximadamente, se a gente for comparar com o volume médio de todo mundo, aproximadamente uns 50% de aumento de volume, tá? A partir da quantidade de séries por grupamento muscular. Eles aumentaram 25 quilos no RM, no agachamento. Teve um aumento mais expressivo com esse aumento de volume? Sim. Agora vamos dar uma olhada no grupo que foi designado para fazer 24 séries por grupamento muscular na semana. Lembrando que são 2 vezes na semana que eles estavam treinando. Os caras saíram de 175 quilos no RM, no agachamento, e passaram para 185. Ou seja, aumentaram só 10 quilos para uma repetição máxima no agachamento. Os caras foram colocados para fazer um volume maior e tiveram uma adaptação menor. Adaptações associadas ao aumento da força muscular. Tiveram um ganho de força muscular menor em comparação com o grupo que fez 12. Richard, por que isso pode ter acontecido? Acúmulo de fadiga. Acúmulo de fadiga. Quem disse que é melhor o cara dobrar o volume? A grande maioria dos participantes fazia em torno de 12 a 13. Se eles foram botados para fazer 24, é como se eles tivessem dobrado o volume. Claro que a gente não está analisando o volume individual, a gente está analisando a média geral de todo mundo. Os caras praticamente dobraram o volume, 24 séries. Na hipertrofia muscular não teve mudança significativa, tanto para o grupo que fez 12, 18 e 24. Tá, pessoal? Então, isso aqui também serve como aquilo que eu falo, inclusive eu falo bastante no meu curso de periodização, da questão da diluição do volume. Não adianta eu socar volume com o meu aluno. Eu vou aumentar 50% a quantidade de séries por grupamento muscular. Beleza. O meu aluno treina 2 vezes na semana, eu vou socar um monte de volume ali. Ele vai acumular muita fadiga. Esse aumento de volume não vai representar um aumento muito expressivo também de adaptação. Pode ser o teu aluno se ele não recuperar de forma suficiente, tá? E daí, pessoal, a gente tá finalizando, tá, pessoal? Tá quase batendo 1 hora aqui, beleza? Deixa eu puxar minha câmera lá pra cima, ok. Então aí que vem a pergunta, Richard, o que é um ordinário para o meu aluno? O que é um choque? O que é um estabilizador? O que é um regenerativo? O que é um deload? A gente vai analisar primeiramente o volume prévio. Aquilo que o teu aluno está fazendo. Qual que é a quantidade de séries por grupamento muscular que ele estava fazendo? Se eu quero associar com uma carga, uma magnitude de carga de treino ordinária com o meu aluno, eu posso partir daquela noção dos 20%. Meu aluno está fazendo 10 séries por grupamento muscular, se eu passo para 12 séries por grupamento muscular, 20%, já tendo a ter uma adaptação expressiva. Eu já posso considerar como ordinário para esse aluno. Calma que você já vai entender. A gente já tem estudos, pessoal, vou estar disponibilizando no grupo do WhatsApp, vou reforçar novamente, até 50% pelo menos, né, me parece que a gente consegue ter uma adaptação com o aumento do volume, até 50%, a partir de 50% não tanto, tá? Estudos limitados até o momento, estudos limitados, até 50% desse aumento na quantidade de séries por grupamento muscular. Então eu posso pensar o seguinte, se eu quero aumentar mais o volume de treinamento, eu posso aumentar até cerca de 30%, 40%, 50%, até aí, que daí eu já posso considerar como um choque para o meu aluno. O que é um choque, Richard? O choque é uma carga de treino, nesse contexto específico, uma quantidade de séries por grupamento muscular, que tende a gerar mais adaptação no meu aluno, sim, só que também tende a acumular mais fadiga, mais dano celular, mais depressão de glicogênio, mais fadiga central. Logicamente, quando eu aumento de uma forma muito abrupta essa carga de treino, no caso eu vou pegar, por exemplo, 50% a partir do volume prévio, meu aluno está fazendo 10 séries, eu passo com ele para fazer 15. Quando eu aumento de forma muito abrupta, logicamente eu não vou poder manter isso por muito tempo, porque isso daqui é um aumento grande, um aumento bem expressivo para esse cara. Aixa, mas você só aumentou 5 séries por grupamento muscular na semana. Tem que ser proporcional. A gente está falando de proporção, percentual. 50% a partir do volume prévio. Ok? Logicamente eu não vou poder manter isso por muito tempo.
Richard, por quanto tempo que eu mantenho, por exemplo, se eu vou botar um choque com o meu aluno? Ó, pessoal, a gente vai ver na prática, tá? Isso aqui eu só estou passando com vocês para vocês terem uma noção. Eu vou passar na prática como que vocês vão aplicar isso com o aluno iniciante, como vocês vão aplicar isso com o aluno avançado, na prática, realmente pensando numa periodização, pegando aqui o quadro, colocando para vocês, ó, nesse momento a gente vai estar fazendo isso, nesse momento a gente vai estar fazendo isso. E o porquê disso, o porquê daquilo, tá bom? Quando, Richard? Sábado e domingo, ok? Mas eu quero te dar a base agora no começo, beleza? Para você entender o que é um choque, o que é um ordinário, o que é um estabilizador, o que é um regenerativo, inclusive você já pode aplicar com o teu aluno, a partir desses dados que eu te coloquei aqui, ok? Por quanto tempo que eu vou manter esse choque? Se eu for aumentar cerca de 50%, tá acabando meu tempo, Se eu for aumentar cerca de 50%, minha recomendação, se você for utilizar uma carga nessa magnitude, 30, 50% do volume prévio, não coloque acima de 3 semanas, no máximo 3 semanas. Eu, Richard, nunca apliquei acima de 3 semanas um choque com o meu aluno. 3 semanas de choque, tá bom? Não é uma semana de choque, um deload, não. 3 semanas direto de choque. Se você for aplicar essa magnitude aqui, ó, a partir do volume prévio do teu aluno, eu te aconselho o quê? Fazer 3 semanas do quê? Desse choque e colocar pelo menos uma semana de deload, tá? Richard, precisa ser assim, choque, deload, não, a gente vai ver na prática, tá? Não é assim, choque, deload, pelo amor de Deus. Até porque quando a gente olha a longo prazo uma periodização de treino, ela tem que fazer isso daqui, ó. Ela vai se formando uma ondulação, só que em comparação aqui no começo com o final, ó, tem que haver uma sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser feita através da quantidade de séries por grupamento muscular. Tá acabando meu tempo, ok? Tá? Então não vai ser choque, deload, eu vou ficar sempre na mesma quantidade de séries. Tem que ir progredindo isso. Tá? E logicamente eu não preciso utilizar 50%. Tá? Eu te recomendo, se você for aplicar, se você está trabalhando, ó, tô até gaguejando, tá de noite, né? É isso que dá, dormir 4 horas por dia dá nisso. Ó, se você estiver trabalhando com um indivíduo iniciante sedentário, você pode progredir de forma gradual com esse cara. Pelo menos até nos 3 primeiros meses, tá? É isso que as recomendações nos dão. 3 primeiros meses. Eu posso progredir de uma forma gradual. Por quê, Richard? Porque o volume de treino, ele é pequeno também para esse cara. Porque esse pequeno volume já gera uma adaptação desse cara. Qual que é o volume, Richard? Se você estiver trabalhando com iniciante, 5 séries por grupamento muscular na semana já é o suficiente para gerar a adaptação desse cara. Você não precisa de um volume muito maior. E daí você pode progredir assim, ó, 5 séries no primeiro, 5 séries do início até o segundo mês. Você pode partir de 5, você pode chegar no final do segundo mês próximo de 6, 7 séries. Termina o terceiro mês próximo de 7, 8, 9 no máximo. E depois você pode começar a ondular, quando a carga de treino realmente vai ser maior. Por que, Richard, que eu preciso fazer essa ondulação? Porque eu consigo ter uma adaptação mais expressiva. Eu consigo aumentar mais a carga de treino, só que daí eu vou ter mais acúmulo de fadiga e depois eu consigo colocar um deload para reduzir a fadiga, só que daí eu tendo a ter mais adaptação. Entenderam a lógica? Que não dá para ir sempre progredindo com esse cara? Então, o que a gente vai associar? O que é um ordinário, um choque, volume prévio? O que é um deload para o meu aluno, Richard? Te dei a recomendação, entre 50% e 70% do volume prévio. Ok? Em iniciante, essa progressão pode ser feita a cada 6 a 12 semanas, tá? Te recomendo fazer próximo ali a 12 semanas. E em avançados pode ser mais frequente essa progressão, porque o cara já é mais avançado, ele precisa de estresse de forma mais frequente, de aumento de estresse de forma mais frequente. Estratégias com avançados. Ó, você pode utilizar para associar com choque a partir de 30 a 50% do volume prévio desse cara. Mantém isso no máximo ali há umas 3 semanas. Se você for utilizar uma carga de treino menor que 3 semanas. Opa, não falhou? Estamos ao vivo? Opa, pensei que tinha falhado, pensei que tinha caído a live de novo. Eu estou meio... Ó, se você for utilizar uma carga de treino próximo a 20%, daí você pode manter 4, talvez 5 semanas, 20% a partir do volume prévio, tá? Mas tudo vai depender da pancada desse choque, ok? O tempo que você vai manter esse choque vai depender da pancada. Richard, eu posso colocar um choque para o meu aluno colocando um método de treino? Drop set, até você pode, só que nem eu te falei na primeira aula, você não tem controle, você não tem precisão. Richard, e quantidade de séries por grupamento muscular, é preciso? Não é preciso, porque eu acumulo fadiga também, mas é muito aleatório. Eu vou aplicar um choque com o meu aluno, agora eu vou socar a média de treino. Quantos por cento você está aumentando a carga externa de treinamento do teu aluno? Você não sabe, porque é aleatório. Ok? O deload a gente pode associar com
aproximadamente 50% a 70% menos do volume prévio, tá? Aquela recomendação que eu te dei, 1/3 do volume prévio, ok? Essa questão aqui, pessoal, né? Eu vou estar abordando lá na aula prática, mas assim, ó, quando você começa com um aluno avançado, e esse cara, ele já está treinando, você precisa analisar não só o volume prévio do cara. Ó, anota isso que ninguém vai te contar. Anota essa que não tem no chat GPT. Não tem no chat GPT. Você precisa analisar o volume prévio e você precisa analisar o histórico de treinamento desse cara para ver como que foi a progressão do volume. Como que esse cara fez a progressão do volume. Como que ele chegou no volume atual que ele está treinando agora. Ele chega para você e diz assim, ó, Richard, fulano, sei lá, eu estou fazendo... treino 3 vezes na semana, esses são os meus exercícios, essas são minhas séries, você faz a contabilização do volume, você chega em 20 séries, por exemplo. Como que ele chegou nessas 20 séries? Ah, eu cheguei em 20 séries nesse momento porque a última semana eu estava fazendo, sei lá, 10, 15 séries, e daí do nada eu mudei para 20, tem gente que faz isso, aumenta de uma hora para outra, e daí o que está acontecendo? Provavelmente esse cara está acumulando muita fadiga, e daí a primeiro momento na sua periodização você tem que fazer o quê? Você tem que reduzir o volume de treinamento com esse cara. Senão, você pensando que você está mantendo, ou você vai aumentar, por exemplo, 20% através do volume prévio, você vai estar aumentando mais ainda, porque ele já aumentou, entendeu? Ele já está acumulando fadiga e você vai acumular mais fadiga. Isso a longo prazo vai se transformando numa bola de neve e você, em vez de maximizar, extrair ao máximo dos resultados dos seus alunos, você acaba perdendo o resultado e perdendo o teu aluno por não saber disso daqui que eu te contei hoje, beleza? Amanhã a gente vai abordar os modelos de periodização. Modelo linear, modelo ondulatório, questões relacionadas à sessão de treino que você tem que tomar como prioridade. Depois a gente vai estar abordando passo a passo, aula 4, passo a passo de uma periodização. Como que você vai sair do macro, ir para o meso, ir para o micro, com qualquer tipo de aluno, tá? Com qualquer tipo de aluno. Depois a gente vai ter a nossa aula prática das variáveis do treinamento e por fim depois, sábado e domingo a gente vai entrar realmente como que você vai estruturar, pensar, raciocinar numa periodização com o aluno na prática, com o iniciante e depois domingo com o avançado, beleza? Espero lá, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, valeu, tamo junto!